E abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do juiz, profeta Samuel, no capítulo de número 16. Nós vamos ler 1 Samuel 16, do verso 1, o verso 2 e o verso 2. Só. Vamos parar aqui. Deus abençoe essa vida de organização séria, tua direção do culto. Primeira vez? Glórias a Deus. Que Deus te continue te capacitando grandemente. Nem parecia que era a primeira vez, já estava se sentindo ambientado, estava se sentindo em casa já. Isso que é bênção de Deus. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 16. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Se por acaso alguém não trouxe a Bíblia, ou não encontrou e quiser acompanhar pelo Data Show, fique à vontade. O importante é você fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, a epígrafe: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó, em outras traduções, terá pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma das bezerras das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Vou ler o 3 também. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Amém? Somente até aqui, só esses 3 versos. Quando a gente lê esse texto de Samuel, capítulo 16, aliás, quem já conhece um pouco mais da Bíblia, está mais ambientado, quando a gente fala 1 Samuel 16, a pessoa já pensa que a gente vai falar sobre a unção de Davi. Mas hoje o nosso tema, o que Deus vai trabalhar conosco, não é sobre a unção de Davi. Na verdade, Davi nem vai aparecer muito na nossa mensagem de hoje. Na verdade, essa palavra ela não é o começo da nossa mensagem, pelo contrário, ela é a parte final. E a mensagem de hoje, a mensagem mesmo, parte revelada, ela é bem rapidinho, ela é bem curtinha, bem simples. Mas através dessa história, mesmo que conhecida, Deus quer falar poderosamente ao meu e ao teu coração nessa noite. Ele tem coisas tremendas para falar conosco. E se você já estava ligado durante os louvores, já estava ligado na direção do culto, já estava ligado durante os momentos de adoração, continuar ligado durante a palavra, você vai sair daqui cheio e transbordando com a glória e a graça do nome do Senhor. Você pode levantar sua mão direita e dar um glória a Deus bem forte. Dá um aleluia, continuar adorando do Senhor. Veja só, irmãos, Israel, como todos nós sabemos, ele como nação, Israel se constitui como uma nação, ela era governada um governo teocrático, era um governo do próprio Deus. Então Deus levantava homens como seus representantes, que eram chamados de juízes. E esses juízes, eles faziam todo o papel de comandar o povo. Então eles comandavam o povo politicamente, economicamente, na legislação. Eles julgavam as causas do povo. E eles também eram representantes de Deus. Muitas vezes, muitos desses juízes eram também profetas. Então Deus usava eles também ali para falar ao povo a vontade do próprio Deus. Só que o tempo vai passando, Israel se estabelece ali como nação, está cercada de outras nações vizinhas, e o povo, ao invés de continuar olhando para o alto e olhando para o Senhor, eles começam a olhar para a direita, a olhar para a esquerda, a olhar para os lados, e eles veem que as outras nações tinham reis. E ali o povo começa a se questionar e dizer assim: por que é que os amorreus têm reis? Por que é que os filisteus têm reis? Por que é que os outros povos têm reis e nós não temos? Por que nós somos diferentes? E aquele povo, ele se perde no sentido de entender que quando Deus nos chama exatamente para ser diferente. Quem quer fazer a diferença, ele tem que ser diferente. Só que o povo não queria ser diferente, o povo queria ser igual, ele queria se padronizar com o que os outros faziam. Então eles começam ali um movimento de pedir um rei, de pedir assim: nós queremos um rei, nós queremos ser governados por um rei como as outras nações. Quando isso acontece, Deus vem a Samuel e fala assim: Samuel, o povo está pedindo um rei. E ali Samuel, que era o juiz da época, ele entristece
entristece o seu coração. Ele fala: Senhor, mas eu não tenho sido um bom juiz, eu não tenho feito o meu trabalho bem feito, o Senhor não me levantou, eu não tenho cumprido com as minhas obrigações. Então, só assim, Samuel, você tem que entender uma coisa: eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, Deus, porque você não fala por você, você fala com a minha voz. E quando o povo não quer ouvir a sua voz, é porque na verdade eles não querem ouvir o que eu, Deus, tenho a falar com eles. Não é você que eles rejeitam, é a mim. Mas se eles querem um rei, então vamos levantar um rei para eles. E aí, irmãos, Deus então cria uma situação para que fosse levantado um rei para Israel. E todos nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro monarca de Israel. E a gente às vezes comete um erro de dizer que Saul foi um rei escolhido pelo povo. Mas isso não é verdade. Quem escolhe Saul foi Deus. Unge Saul como rei primeiro. Depois o povo reconhece, o povo aceita e o povo concorda. Mas quem escolheu Saul foi Deus. E por que é importante a gente deixar isso claro? Porque o reinado de Saul, já vou até dar spoiler aqui para quem não sabe, foi um fracasso. Só que se a gente entender que foi o povo, a gente usar esse discurso, passa a impressão que Deus pegou só, vou colocar esse trouxa aqui, para ele dar errado, só para mostrar que eu estou certo e o povo está errado. Que Deus usa pessoas como para a pessoa se dar mal, para mostrar que ele está certo. E Deus não faz isso. Quando Deus levanta Saul, Deus coloca Saul numa posição, e eu vou te dizer, Saul tinha tudo para dar certo. E Saul começa bem, só que ele se perde no meio do Deus de poder e glória. Olha só a história. Saul vinha de uma família financeiramente abastada, uma família economicamente bem, não era rico, milionário, mas eles tinham uma vida confortável, uma vida boa. E Saul vivia tranquilo na sua casa. Certo dia, uma das jumentas do seu pai se perde. E o pai de Saul, um homem chamado Quis, manda Saul procurar a jumenta que havia se perdido. E Saul sai junto com o servo para procurar a jumenta que se perdeu. E ele começa a ir para vales, ele sobe montanhas, ele vai para lá, ele vai para cá, e fica um dia inteiro procurando. Saul sai de casa para procurar uma jumenta que se perdeu. E ele procura, ele bate em várias portas, ele vai em vários lugares e ele não encontra nada. E aí o moço que estava com ele, que era o servo dele, fala assim: Saul, por que nós não vamos até a casa do profeta Samuel, que mora aqui por perto, e vamos perguntar para ele onde está a jumenta do seu pai? E aí a gente chega lá e pergunta para o profeta onde está a jumenta, e o profeta vai ser usado por Deus, vai revelar onde está a jumenta, a gente vai lá, pega a jumenta, leva para casa e acaba com essa história. Então quando Saul vai até a casa de Samuel, ele vai para procurar uma que se perdeu. Ele não vai consultar Samuel sobre nada especial. Ele vai lá procurando apenas por uma jumenta que se perdeu. É a jumenta que tira Saul de casa, é a jumenta que põe Saul no caminho, é a jumenta que faz com que Saul vá até procurar o profeta, é a jumenta que leva o homem a ir até em busca de Deus para resolver o seu problema. E ali, irmãos, quando eu vejo isso, eu não ministrei essa palavra várias vezes, mas eu sempre digo isso. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja hoje e você está aqui, sabe por quê? Porque alguma jumenta se perdeu dentro da sua vida. Às vezes é a jumenta de uma porta do emprego que se fechou e você quer ter essa jumenta da porta do emprego. Às vezes foi a jumenta da saúde que foi embora e você veio aqui buscando a cura porque aquela jumenta da saúde foi embora. Às vezes foi o jumento do marido. Meu Deus. Às vezes é o jumento do filho. Às vezes é o jumento do chefe. Mas alguns jumentos se perderam. E você vem aqui, irmãos, só atrás de um jumento. Só atrás de uma jumenta. Mas você nem sabe que Deus só usou essa situação como uma estratégia para te trazer até a presença dele. Porque você veio atrás de algo pequeno, mas Deus vai te fazer sair daqui com algo grande nas suas mãos. Você, muitas vezes pode não entender, mas Deus permite alguns pequenos problemas na nossa vida, que nos tira do conforto de casa, nos tira da poltrona, nos tira do sofá, faz a gente
desligar o Netflix, faz a gente esquecer um pouquinho o WhatsApp e ir atrás de alguém para resolver esse problema, porque você já bateu na porta do médico e o médico não resolveu, já bateu na porta do amigo e o amigo não resolveu, e aí um servo, alguém usado por Deus, um pequenino, diz assim: vamos lá na igreja, porque lá Deus tem uma palavra para o teu coração, vamos lá, porque vai ter uma oração lá e Deus vai mudar a tua história, e você veio aqui atrás de algo pequeno, mas através dessa estratégia, dessa isca de algo pequeno, Deus vai entregar coisas grandes que Ele já tem preparado, que Ele já tem planejado. Você veio atrás de uma jumenta, mas vai sair daqui com uma coroa sobre a sua cabeça. Veio atrás de algo pequeno, mas vai sair daqui com algo grande. Então, meu Deus, é Deus de coisas grandes. Ele entra atrás de uma jumenta. E quando ele chega lá, Samuel, o profeta, já sabia que ele viria. E Samuel, orientado por Deus, falou assim: Saul, você nem sabia, mas Deus te escolheu para ser o rei sobre Israel. E ali Samuel unge Saul como rei, consagra a ele a rei, e não somente dá a ele uma profissão, não somente muda o seu status social, mas há uma presença de Deus que desce sobre a vida de Samuel, que era um menino vazio, um menino que vivia uma vida do seu jeito, da sua maneira, e naquele momento, depois da unção que Samuel derrama sobre ele é tomado pela presença de Deus, e ele vai atrás dos profetas, e no meio dos profetas ele começa a profetizar. Deus usa ele no ministério de uma maneira tremenda, e por um curto período de tempo, pastor Inácio, Saul sai do anonimato e ele se torna uma referência espiritual e também alguém que tinha mudado de patamar de vida. Queria que você olhasse para o irmão do seu lado, direito, esquerdo, falando para ele assim: Deus vai te surpreender hoje. Ele é Deus que faz as coisas assim, Ele te surpreende no estalar de Deus. Basta uma palavra, basta um olhar, basta Deus mover as mãos e Ele muda a sua história. Saul vira rei. Ele volta para casa, é ungido como rei. E aí Samuel junta ao povo: vocês não pediram um rei, então Deus vai levantar um rei para vocês. Aí o povo fala: a gente já sabe quem a gente quer, Saul. Mal sabendo esse, que já tinha ungido Saul. Aí eles vão na casa de Saul, buscam Saul, aclamam ele rei, e ele formalmente ocupa um lugar no trono e começa a reinar sobre Saul. Só que Saul reina, algumas divergências teológicas, alguns dizem que ele reinou por 42 anos, outros que ele reinou por 40 anos. Vamos tomar o período mínimo, que ele reinou por 40 anos. Sabe por quanto tempo o reinado de Saul foi uma bênção aprovada por Deus? Um ano. Só no primeiro. No primeiro ano, Saul começou bem e ele foi obediente à voz de Deus. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Onde Deus mandava ele ir, ele ia. O que Deus mandava ele falar, ele falava. Quando Deus mandava ele calar, ele calava. Só que passa esse primeiro ano, Saul começa a fazer as coisas de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Saul achava que já não precisava mais depender de Deus. Meu Deus! E a pior coisa que a gente pode fazer é acharmos que a gente consegue tomar conta da nossa vida pela gente mesmo. Que a gente consegue fazer todas as escolhas só pela nossa cabeça, pela força do nosso braço. A gente precisa consultar a Deus. Aleluia! Saul começa a fazer escolhas erradas. Ele vai para uma guerra contra os filisteus. E aí tinha uma guarnição dos filisteus em Gibeá. Ele junta 3.000 soldados. Aí ele vai com o seu filho Jonathan. Aí quando ele chega lá, eles dividem o grupo. Jonathan fica com 1.000 soldados e ele fica com 2.000. Os 2.000 soldados dele ficam ali entrincheirados, aguardando, vendo o movimento. Jonathan com seus 1.000 soldados vai, investe contra o inimigo, derrota o inimigo.
e vence a guarnição dos filisteus. Quando ele vence aquela guarnição da vanguarda ali de frente dos filisteus, o que Saul faz? Saul, ele manda avisar em Israel que Saul havia vencido a guerra. Mas quem tinha vencido a guerra não era ele, era Jonathan. Mas ele quis tomar a glória para... Aí ele manda avisar. Quando os filisteus ficam sabendo disso, ele fala: você acha que você venceu a guerra nem começou. Aí os filisteus mandam 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército, segundo o escritor aqui Samuel, era como se fossem as areias do mar, tantos soldados que vieram. Quando chega esse grupo enorme de soldados, carros e cavalos, o povo de Israel, o exército fica com medo e começa todo mundo a fugir. Um entra numa caverna, outro sobe numa árvore, outro esconde num buraco, todo mundo vai se escondendo. E Saul manda chamar Samuel, o profeta, para que ele sacrificasse, ele clamasse a Deus para consertar a bobagem que ele tinha feito. Aí o que acontece? O profeta Samuel demora para vir, porque Deus não faz as coisas na hora que a gente... Aleluia, Deus da glória. Aí Samuel demora para vir. Quando Samuel não chega na hora que ele quer, ele vai lá, pega os animais e ele faz um sacrifício. Só que ele não era sacerdote, ele não podia sacrificar. Quando ele faz o sacrifício, ele está usurpando uma função que não era dele. E aí no momento que ele está sacrificando, Samuel chega. Aí quando Samuel chega, ele fala: o que você está fazendo? Você é rei, você não é sacerdote, você não pode sacrificar. Ele fala: eu te chamei, e você não veio na hora que eu chamei. Você demorou para vir, então como você demorou, eu decidi fazer com a minha própria mãos. Você consegue olhar para alguém e dizer assim: não faça as coisas com as suas próprias mãos. Deixa Deus agir, deixa na mão de Deus, deixa Deus tomar conta, deixa Deus continua trabalhando. A gente põe as coisas na mão de Deus, Deus não faz nada que a gente quer, a gente pega de volta e quer resolver. E todas as vezes que a gente tenta resolver pela gente, a gente se dá mal. E colocou na mão de Deus, deixa na mão de Deus, porque o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, e Ele vai concluir a obra que Ele começou. E nesse momento Samuel diz assim para ele: olha, Saul, Deus podia estabelecer o seu reino para sempre. Você seria o primeiro monarca da sua linhagem, seguiriam todos os outros reis de Israel, mas por causa da sua desobediência, o seu reino não subsistirá. Fazia 1 ano que ele estava reinando, 1 ano. E aí Samuel fala assim: e por causa da sua desobediência, Deus já está provendo-se de outro rei, um outro, segundo o coração dele, para fazer a vontade dele e obedecê-lo, coisa que você, Saul, não tem feito. E aí, o que acontece? Nesse momento, irmãos, olha que interessante, presta atenção comigo. Quando Davi vai reinar, Davi tinha 30 anos. 30 anos. Quando ele sobe no trono para reinar. Saul reina durante 40 anos. Não é bom? Depois do primeiro ano do reinado, Deus já disse que estava se provendo de um rei. Só que desse momento em que Deus fala isso, até o momento em que Davi sobe no trono, passam-se 39 anos. E se passa 39 anos e quando Davi sobe no trono ele tinha 30, isso foi 9 anos antes de Davi nascer. Davi ainda não tinha nascido, mas desde antes do ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido Davi para ser rei sobre Israel. Tem uma coisa que você tem que entender, irmãos. Você não está dentro de uma igreja por acaso. Você não está tocando um instrumento por acaso. Você não é uma intercessora por acaso. Você não é um pregador por acaso. Você não é o que você é ou o que você tem por circunstâncias acidentais. Deus já tinha um plano. Ele já havia te escolhido, te separado, te selecionado antes de você nascer, antes da sua mãe. Seu pai pensar em gerar um menino e gerar uma menina. Deus já tinha algo preparado para você. Você não é fruto das circunstâncias. Você não é um acidente de percurso. Você não é um erro. Você não é uma falha. Você é um plano preparado por Deus para coisas grandes. Ele já te escolheu, te selecionou e determinada subiu. E a obra que Ele traçou, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra? Levanta a mão e glória a Deus. Deus disse para escolher um outro rei. Alguém segundo o seu coração, vai ser Davi lá na frente.
Mas a unção de Davi não ia acontecer, Davi não ia nem nascer. Ia passar ainda muito tempo. E durante esse tempo, Saul ainda permanece no trono e continua fazendo várias bobagens, várias coisas erradas. Ele levanta guerras que Deus não manda ir, ele desobedece a Deus de várias formas. E aí chega um momento, que é no capítulo 15, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, em que Deus manda Saul ir com o povo de Israel, com o exército, para guerrear contra os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram um povo que, quando Israel sai do Egito, lá atrás, ainda com Moisés, esse povo, os amalequitas, guerrearam contra Israel, tentaram impedir Israel de passar para chegar na terra prometida. E ali, Israel vence os amalequitas. Todo mundo lembra da história? O Moisés sobe ali na rocha, levanta as suas mãos, intercede. Ali o Arão e o Ur seguram as suas mãos enquanto ele guerreia. Ali o Josué com a espada derrota os inimigos. Esse povo foi derrotado lá atrás. Deus lança uma palavra sobre a vida deles, uma sentença de que no futuro esse povo seria completamente exterminado da face da terra. E aí chega o momento de Deus cumprir a promessa. E Deus quer usar Saul e o povo de Israel para cumprir essa promessa. Então ele fala assim: Samuel, vai lá e fala para Saul, para ele ir lutar contra os amalequitas, e é para ele entrar contra os amalequitas e matar todo mundo, desde velhos até crianças, todos, não vai sobrar ninguém. Todos os animais, tudo que tiver, é para exterminar todos. Aí Saul vai com o povo, eles lutam a guerra e eles vencem a guerra. Só que quando eles ganham a guerra, ao invés de finalizar bem, ele fala assim: vou poupar o rei Agag, o rei dos amalequitas, vou levar ele como prisioneiro, e vou pegar essas ovelhas, as vacas, o melhor dos rebanhos, e eu vou separar e vou levar para Israel e vou fazer um sacrifício ao Senhor. Como Deus está meio chateado comigo, umas coisas erradas que eu andei fazendo aí, eu vou fazer um sacrifício para Ele, e aí Deus vai se alegrar comigo, e eu vou reconquistar a confiança de Deus. E aí ele leva as ovelhas, as vacas e o Agag cativo. Só que Deus revela para Samuel de novo. Aí Samuel vai lá e confronta Saul. Quando Samuel chega no palácio, ele fala assim: Saul, Deus te deu uma ordem para guerrear contra os amalequitas, você foi? Eu fui. Deus te mandou vencer os amalequitas, você venceu? Venci. E Deus te mandou matar todos os amalequitas, você matou? Aí Saul fala: veja bem. Aí, veja bem. E aí nesse momento uma ovelhinha lá no fundo faz um pé, uma vaquinha faz um mu. E aí o Samuel fala assim: o que é esse barulho que eu ouço? Barulho de rebanhos. Saul, você tem que entender uma coisa. Sabe o que Deus quer dos seus filhos? Deus não quer sacrifício, Deus não quer só oferta. O que Deus quer de verdade são homens e mulheres obedientes a sua palavra. Quando Deus manda fazer algo, tem que cumprir a ordem de Deus até o fim. Deus não gosta de pessoa que começa bem e para no meio do caminho, pessoa que começa a fazer e desiste no meio, pessoa que começa no propósito e para no meio. Deus quer que a gente, na nossa vida, as coisas tenham um começo, tenham um meio e vai até o fim. Olha para o irmão que você assim: vai até o fim. Vai até o fim. Chega de desistir no meio das coisas. Chega de mudar o planejamento no meio das coisas. Deus já viu pessoas aqui, irmão, pessoas que têm ideias, começam a fazer as coisas e param no meio de tudo. Começa a fazer um curso, para no meio. Começa a fazer faculdade, tranca no meio. Entra numa empresa empolgada há 6 meses. Não aguento mais, vou parar, vou embora. Vou abrir um negócio, começa, fecha o negócio. Vou trabalhar empregado CLT, começa a trabalhar, isso não é para mim. Vou tocar um instrumento, faz aula 2 meses, para. Vem para participar da mocidade, canta um pouquinho, vai embora. Vem para os varões, não continua. Vem fica nessa igreja um tempo, vai para outra igreja, faz campanha ali, faz campanha aqui. Chega de parar no meio daquilo que você começou. É para ir até o fim, é para criar raiz, é para ter começo, é para ter meio, é para ter final. As coisas da sua vida a partir de hoje não vão mais parar no meio. Eu profetizo sobre a sua vida que o tempo de parar no meio, o tempo de desistir, o tempo de abandonar projetos, ele chegou ao fim. A sua vida vai ser marcada por finais, e finais de vitória, final de conquista, final de bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a ti, Jesus, aleluia. Adorado, exaltado. Samuel repreende Saul e fala assim: Saul, não é isso que Deus quer. Você começa, para,
começa e para, começa e para. Não, chega. O seu reino foi tirado de você. E aí eu começo a pregar para você agora. O texto mais ou menos. Aleluia. Deus fala assim para Saul: Saul, você não está vendo que já não dá mais para manter Saul como rei? Samuel, você não está entendendo que o ciclo de Saul terminou? Você não está entendendo que Saul como rei está fazendo mal para a história de Israel? E a gente tem que virar essa página. E quando Deus fala isso para Samuel, Samuel reluta. Deus fala assim: Samuel, pega um chofar, um chifre de azeite, vai para a casa de Jessé, porque no meio dos filhos de Jessé eu vou escolher um novo rei. No dia de hoje, Samuel, nós vamos virar uma página da história de Israel para começar a escrever uma nova. Nós vamos encerrar um ciclo para começar a viver um novo tempo, um novo ciclo. Só que quando ele fala isso, Samuel reluta. Samuel, ele começa a questionar e argumentar com Deus. Ele começa a debater com Deus. E foi o texto que nós lemos. E é sobre isso que eu quero pregar para você. Porque tem muita gente dizendo assim: Deus, eu quero viver coisas novas, eu quero um novo. Só que Deus fala assim: para viver um ciclo novo, tem que encerrar ciclos antigos. Para viver um novo tempo, tem que virar a página de coisas velhas. E a gente não consegue virar a página das coisas velhas, deixar passado para trás, para viver o novo. E Deus te chamou aqui nesta noite. Ele juntou você nesta noite. Unido para dizer assim: hoje é tempo de virar a página, de encerrar ciclos, porque o novo de Deus está batendo na sua porta. Ele quer entregar, Ele quer colocar na sua mão, mas não dá para vir o novo se você não dispensar. E a gente às vezes não entende o porquê que tem pessoas que não conseguem encerrar ciclos. Só que através dessas falas de Samuel, desses 3 versos que a gente leu, a gente consegue tirar algumas conclusões, algumas razões. Samuel tinha receio de virar a página, de tirar Saul da posição e colocar um novo rei, porque ele tinha com isso uma sensação de fracasso. Porque quem tinha ungido Saul tinha sido o próprio Samuel. E era como se o que ele tinha feito não tinha dado certo. É como se tivesse fracassado. É como se o trabalho dele tivesse sido em vão. Ele tivesse perdido tempo. Mas eu fui lá atrás, eu ungi ele, eu comecei com ele, eu ensinei, mas só que a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Chega uma hora que a gente tem que parar de dar murro em ponta de faca. É verdade. Chega uma hora que a gente tem que parar de insistir em coisa que já está evidente que não dá mais certo. Não dá. Ah, mas eu investi muito tempo nessa empresa. Não, mas eu dediquei muito tempo aqui. Não, mas eu fiz muito. Você fez, foi bom. Ninguém está dizendo que tudo não serviu para nada. Mas nesse momento já não serve mais. Oh, Deus. Já deu. É tempo de parar, virar a página e começar um novo ciclo, porque ficar insistindo em algo que não está dando certo, sem Deus mandar insistir, é perder tempo. E aí, o novo de Deus está aqui. Você vai chegar aqui na quinta-feira, vai alguém olhar para você e dizer assim: Deus tem novo para você, Deus tem coisas novas para você. Vai ver o profeta falar: Deus tem coisas novas para você. E o novo não vem. Você fala: Deus, por que o novo não vem? O novo não vem porque você não se desapega daquilo que é velho, que está em você. Deus, que poder, glória. Aleluia. É tempo de se despir do velho. Aleluia. E isso, irmãos, em vários sentidos. Do velho homem, dos velhos hábitos, de velhas amizades. Fala tudo, Deus. E aqui eu vou pegar o gancho e vou falar um segundo. Sabe qual é o segundo motivo que nos impede muitas vezes de romper ciclos?
A gente tem medo do que os outros vão pensar, de como os outros vão se sentir. Mas se eu me afastar do fulano, ele vai ficar triste. Mas ele vai virar cara para mim. Mas ele vai falar mal de mim. Irmão, não adianta querer manter junto com você alguém que não te leva para mais perto de Deus. Sabe com quem a gente tem que andar? Com quem leva a gente para mais perto de Deus, com quem aproxima a gente com Deus. E se não for essa situação, só em casos especiais em que Deus coloca você para ser a pessoa para trazer aquele lá para perto de Deus. Só que a gente tem amizade. Mas é meu amigo desde criança. Mas eu cresci com ele. Mas ela é minha amiga. Mas é meu pai. Só que essa pessoa te afasta de Deus com conversas que não edificam, te leva para lugares que não edificam, e tem um monte de situações que não constroem nada, e você quer ficar ali, quer ficar junto, e você está percebendo que esse tipo de relação, este ciclo está te afastando de Deus, e Deus manda dizer assim: é tempo de romper com alguns ciclos. Não é agora, mas depois que romper, o novo de Deus vai vir. Sai uma amizade, Deus manda mais 5, 10, 15, 20, e o Senhor renova. Mas para o novo vir, é necessário a gente romper algumas situações. Aleluia! Tem gente que está num ciclo ministerial, pastor, já deu. Não, mas sou eu que cuido dessas cadeiras, porque se não sou eu que arrumar as cadeiras. Irmão, Deus quer levantar outro para cuidar da cadeira, quer te colocar para cuidar das crianças agora. Não quer te tirar de cuidar das crianças, para te colocar para cuidar dos jovens agora. Quer te colocar para louvar, quer te colocar para cuidar do grupo de dança, quer fazer um grupo de teatro, quer te colocar no projeto social, quer te levantar para tocar instrumento, quer te levantar para poder pregar, e você está pegado com não, mas eu já faço isso há 10 anos, mas eu já faço isso há 15 anos, amém, fez muito bem feito, parabéns, só que agora esse ciclo acabou. Deus quer coisas novas na sua vida, quer te levantar para viver coisas novas, e você tem que entender que não dá para você abraçar o mundo, fazer tudo, deixa outras pessoas virem para fazer outras coisas, para você começar a viver o novo de Deus. E essa é uma decisão, irmãos, que a gente tem que tomar. Ninguém toma pela gente. Experiência pessoal minha. Está filmando, né? Mas também estou falando. Eu trabalhei numa empresa por 15 anos. 15 anos. Quando deu uns 10 para 11, o ciclo acabou. Mas eu não queria aceitar. Porque eu gostava. Não, eu entrei aqui, foi a primeira empresa. Não, mas era uma empresa maravilhosa. Só que o ciclo tinha acabado. E eu demorei, irmãos, 1 ou 2 anos para entender que tinha acabado. E aí, eu sozinho não estava entendendo. Mas sabe o que Deus fez? Deus permitiu algumas situações que me causaram muita dor para que eu pudesse entender. Se eu tivesse entendido sozinho antes, eu não teria passado pelos processos que eu passei. Eu passei por esses processos porque eu não estava entendendo que o ciclo já tinha acabado. Quando eu entendi, aí eu comecei a falar com Deus, para Deus, entendi, acabou o ciclo, eu preciso ir para um ciclo novo. Aí a minha postura mudou. Aí eu comecei a olhar. Só que quando eu entendi isso, irmãos, vem o último passo. Sabe por que a gente, vocês não querem terminar um ciclo e começar um outro? Porque a gente tem medo. Porque, por pior que seja alguma coisa, é um mal conhecido, a gente já está fazendo aquilo ali. Eu já conheço as pessoas, eu já conheço o lugar, eu já sei como é que é. Tá ruim, mas tá bom. E a gente vai ficando. E aí Deus fala assim: está na hora de desapegar, de sair da zona do conforto e viver o novo que eu tenho para todos. Glória a Deus. Só tem que virar a página, tem que ousar. Quando Deus falar com Samuel, ele fala assim: não, Senhor, mas como é que eu vou? E se Saul ficar sabendo? Saul pode mandar me matar, ele pode ficar chateado, ele está preocupado com o que Saul estava pensando, mas e o que Deus estava pensando? A gente se preocupa com o que as pessoas pensam, mas não se preocupa com o que Deus pensa. Porque às vezes a gente está com medo de tomar algumas decisões, mas hoje o espírito do medo está caindo por terra neste lugar, nesta noite. Eu estou tendo medo de pessoas aqui de tomar algumas decisões. Tem pessoa que está ali, aí fica nesse namoro, já faz 10 anos, e está ali, tem com medo de dar o passo do casamento. Irmão, pega essa aliança, põe no dedo dele, põe no dedo dela, fala assim, quer falar, toma essa decisão, porque o Senhor quer virar a página, quer começar um novo ciclo. É tempo de começar um novo ciclo, mas a gente tem medo. A gente
tem medo. Glória. Vem participar do Varões. Ah não, mas aí eu vou ter que vir de terça-feira. Eu tenho medo, se eu não souber cantar, o que vão achar de mim, e o que vão falar. Não se importa com o que A, o que B estão falando, se importa com o que Deus tem para a tua vida. Ele tem coisas grandes, Ele te chamou, mas você tem que ensinar alguns simples para começar coisas novas sobre a tua vida. Oh, alabando o jogo. Glória, glória, glória. Aleluia. É tempo da gente começar a viver coisas novas, irmãos. Deus tem espaços maiores, espaços mais amplos. Tem alguns tipos de peixe, se não me engano, a carpa, um peixe ornamental. Se você colocar dentro de um aquário desse tamanhozinho assim, ela fica desse tamanho. Se você tira daquele aquário que quer colocar num aquário maior, ela cresce. Se tira daquele aquário e colocar ela no lago, ela fica muito grande, porque ela cresce de acordo com o espaço que ela tem. E Deus quer te fazer crescer, te colocando no espaço maior. Mas para sair do espaço maior, você vai ter que mudar. Você vai ter que dar um passo. Você vai ter que usar, vai ter que romper com o ciclo, sair da zona de conforto e viver o novo que Deus tem preparado para a sua vida. Isso me incomodava muito na minha casa, para dizer para pessoas aqui. Sabe o que eu via? Eu via a igreja, os irmãos sentados assim, e havia como pacotes de presentes assim, pairando sobre a cabeça de todos. Muitos presentes, muitos pacotes. E as pessoas estavam ali sentadas, alguns de cabeça baixa, meio abatidos. E estavam dizendo: meu Deus, o que é isso? Isso aqui são as bênçãos que eu tenho. E tá fácil, é só se levantar para poder pegar. Mas as pessoas não estão se movimentando para pegar, estão se contentando a viver com aquilo que elas têm. Um dia o cego estava na beira do caminho, ouviu falar de Jesus, começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas: se cala, fica quieto, para de encher o saco do mestre, ele não vai te ouvir, quem é você? Mas cada vez mais que mandava ele se calar, mais ele clamava. Ele dizia: eu estou aqui, eu sou cego, mas eu não quero continuar cego, eu quero mudar a minha condição, e eu sei que sozinho eu não posso fazer, mas existe um Deus que pode mudar a minha história, então eu vou clamar a ele. E ele clamava mais alto, né, que Jesus mandou chamar. E quando Jesus mandou chamar, ele lança a sua capa e ele vai ao encontro do mestre. E aí todos sabemos a história: o cego vira um ex-cego e começa um novo ciclo sobre a sua vida. Irmãos, a gente tem que entender que Deus tem coisas grandes para fazer, mas a gente precisa dar passos para o Senhor. Existe um homem coxo que ele estava parado na porta do templo, ficava todo dia lá pedindo uma esmola. E um dia chega ali 2 servos do Senhor e fala para ele: homem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo muito melhor. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Para um homem se levantar e andar depois de tantos anos ali parado, jogado, não era fácil, era romper um ciclo. Para ele era mais confortável ficar ali. Colocavam ele ali, alguém dava uma esmola, ele pegava, comprava um pão, comprava uma Coca-Cola e vivia ali todo dia. Só que se levantar é difícil, mas se você quer viver coisa nova, tem que se levantar na presença de Deus e ousar viver o novo de Deus. E é isso que Deus tem para você. Deus tem coisas novas. Mas para o novo chegar, a gente tem que abrir mão das coisas que ficaram atrás. Quem recebe essa palavra? Feche seus olhos aí. Glórias a Deus. Tem como alguém preparar um louvor para a gente colocar aqui? A gente tem tempo aí. Glórias a Deus. Sei que as irmãs já louvaram. Se puder preparar um louvor para poder cantar e encerrar esse culto com a canção. Peço que Deus se coloque em pé em nome de Jesus. Quando as irmãs preparam o louvor, eu quero adorar com você. Oh, aleluia. Quero orar com você, perdão. Obrigado por Coloca a mão sobre o teu coração. Coloca a mão no teu coração. Fala nosso decante. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus me mostra correntes sendo quebradas nesta noite. Pessoas que estavam tão presas, não conseguiam se movimentar, não conseguiam avançar, com áreas da vida paralisadas, áreas da vida que estavam travadas, mas Deus está rompendo correntes nesta noite. Você só não vai andar a partir de hoje se você não quiser. Você só não vai avançar e conquistar a partir de hoje se você não quiser. Porque Ele tem coisas tremendas
preparadas para você. Alamanaca, subida, cante, bremanaca. Oh, aleluias. Aleluia. De olhos fechados. Alamante, como decanto, bremanaca, alamanaca. Senhor, olha a tua igreja, olha o teu povo, olha os teus filhos, as tuas filhas aqui neste lugar, Senhor. Contempla